Olá, tudo bem? Vamos estudar a palavra do Senhor? Pouco, vamos lá? Hoje a palavra do Senhor está registrada em Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 7, diz assim: Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Porque vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e a paciência herdam as promessas. Prezados, esse tema ele é muito atual. Sabe por quê? Porque ele está falando de permanência na fé. Perseverança. Haja visto que no final dos tempos, uma das marcas da volta de Cristo será a apostasia e o aparecimento do anticristo. Esses dois fatores conjugados são sinais evidentes, muito evidentes, da volta iminente do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, que o Senhor Jesus contou a respeito dos dons e dos talentos, aparece a figura do Senhor entregando aos seus servos talentos para que eles administrassem. A uns deu 10, 5, e etc. A gente conhece muito bem esta parábola. E depois de algum tempo, o Senhor voltou e requereu de cada um os frutos do trabalho naqueles dons que ele havia dado. Ou seja, ele esperava que os servos usassem aqueles dons para produzir mais frutos, maior resultado. Esse texto aqui, em Hebreus que nós lemos, ele está tratando da mesma coisa. É apenas com sentido, apenas com uma expressão diferente, uma história contada de forma diferente. Mas o pano de fundo aqui é o mesmo. Porque logo ele inicia dizendo: a terra que embebeda a água que sobre ela é lançada, atinge a semente então brota, germina, nasce ali uma planta, essa planta vai dar frutos. Frutos para quem? Para quem plantou a semente. Quem plantou a semente não vai chover, mas o semeador tem que fazer a parte dele, que é plantar. E a chuva vem. Então, depois de um certo tempo, ele colhe os frutos. E esse texto está dizendo que é bem-aventurado aquela terra cuja semente possa germinar. Encontra-se em todas as condições para ela germinar. Feliz esse agricultor que plantou, esse agricultor que cultivou, que cuidou, aí veio Deus fazendo chover. É a parte do Senhor. Então, ele, ao final de tudo, ele colhe os frutos. É assim. Então, o que ele está dizendo em relação à nossa fé é a mesma coisa. Primeiro, que aqui está se tratando da terra, a boa terra, que já sabemos, sobejamente, que é o nosso coração, a nossa vida. Então, o Senhor tem vindo aqui como agricultor, o Espírito Santo em nós. Ele tem, de todas as formas, trabalhado em nós para quê? Para dar todas as condições para que a nossa vida possa receber a boa semente, tendo como final os frutos. Os frutos não é para a terra,
Os frutos não é para a planta, os frutos não é para a semente, os frutos é para o agricultor. Então, os frutos não são para nós, os frutos são para Deus. Nossa vida, por isso que falamos que a nossa vida é para a glória de Deus. Então ele está dizendo, olha, da mesma forma que vindo a água embeber a terra e dá todas as condições para que no final das contas ela possa, a semente possa frutificar, para que o trabalhador, o lavrador, o agricultor receba os frutos, assim também o Senhor espera na nossa vida, porque o Senhor nos tem dado todas as condições para nós frutificarmos. Só que aqui ele está dizendo, mas haverá condenação para aquela planta, haverá condenação, né, para aquele que espera dessa planta frutos, e ela, ao invés, né, de ser bênção para o agricultor, ela vai produzir espinhos, vai produzir cardos, ou seja, a semente, ela aproveitou de todo o cuidado que ela tinha naquela terra. Ela se aproveitou da água, ela se aproveitou do cuidado do agricultor, mas no final das contas, eu fui espinhos. Gente, falamos de nós, da nossa vida para com o Senhor. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor Jesus está nos dando condições para termos uma vida de pleno conhecimento dEle. E que condições é essa? Ora, o Senhor nos tem dado da sua palavra, o Senhor nos tem dado da vida do Espírito Santo dEle na nossa vida. O Senhor está disposto a ouvir a nossa voz. Né? Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, é necessário empenho da nossa parte, interesse da nossa parte, em querer crescer, em querer conhecer. E aquele que assim faz, então o Senhor vai o abençoando, o Senhor vai dando graça para ele poder conhecer mais, saber mais, ser mais útil nas mãos de Deus. Então todos nós temos oportunidade disso, porque já sabemos que a chuva ela vem tanto para bons quanto para maus. A chuva está caindo. O sol está brilhando sobre nós. As oportunidades, elas estão aí para nós. Para nós. E a questão nesse momento, na nossa meditação, é perguntar o que você tem feito. O que você tem feito com as oportunidades que o Senhor está te dando. De conhecê-lo, de demonstrar a sua fé, de fazer o seu talento crescer. Pergunta, e essa pergunta ela é capital, né? Essa pergunta ela é fundamental, essa pergunta ela é definitiva. Por quê? Porque a maneira com que nós agimos diante daquilo que o Senhor nos tem dado é que vai repercutir lá na frente se os frutos que vamos dar se são bons ou se são ruins. Então, o apóstolo aqui, o escritor aqui de Hebreus, né? Ele está dizendo assim, olha, todas as condições o Senhor está te dando para você ser uma bênção. Vai crescer. Já que você está numa boa terra. Já que o Senhor já que vem sobre você a chuva. Já que é o Senhor que está te abençoando. Então, amadurecer com você. Crescer com você. Ter interesse em amadurecer e crescer. Isso é a nossa parte. É a nossa parte. E quando ele começa lá a carta aos Hebreus, são duas coisas que aparecem muito, muito contundentes. A primeira, que toda a carta, boa parte da carta ali vai tratar, é de imaturidade espiritual. Não cresce. Ou seja, fica sempre das mesmas coisas, falando dos mesmos interesses, né? O mesmo tipo de oração, o mesmo nível de conhecimento de Deus. É a mesma coisa, gente que entra e sai da igreja há anos e anos, e é a mesma coisa. Os mesmos medos, as mesmas dúvidas, a mesma incapacidade de ler e de entender a palavra, o mesmo interesse, a mesma coisa, não muda nada. Aí quando vem os ventos, quando vem um período mais ruim, um período de sequidão, então acontece um outro fenômeno. Por isso que eu disse que inicialmente eu disse que era um tema muito atual, porque ele fala sobre
perseverança. Esse texto ele falou assim, olha, a chuva caiu, a terra embebedou, né, da água, né, dando à semente condições para ela germinar, o agricultor cuidou, mas permanece. Tem que permanecer nesse constante crescimento para quê? Para dar fruto. Não adianta nada, a semente está ali na terra, né, receber um pouco d'água, germinar, e de repente ela para de crescer. Aquilo ali que era para, né, sair ali acima da terra, crescendo e crescendo, ela para. Não perseverou no crescimento, não perseverou nas condições que se esperava dela para poder dar fruto. E que nos fala outra coisa, fruto é coisa de uma árvore madura. Madura. No seu período infantil, digamos assim, não dá fruto. Mas pode dar uma folha ali bonita, quando está nascendo ali, né? Nossa, tão assim, tantas expectativas tem ali sobre ela, mas se ela não crescer, não vai dar fruto nunca. Se ela ficar daquele tamanho, como é que faz? Então, esse texto está falando de duas coisas. A primeira é que nós precisamos amadurecer. E a segunda é que nós precisamos permanecer. Perseverança. E ele está falando assim, e esse texto está dizendo, olha, irmãos, o Senhor ele não vai se esquecer da obra, não vai esquecer do seu trabalho, ele não vai se esquecer disso, o Senhor vai te abençoar, o Senhor força aí, continua, prevalece, ou permaneça, por quê? Porque é muito comum entre nós. Desânimo. É muito comum entre nós as pessoas se esquecerem daquilo que o Senhor faz, daquilo que Ele, né, tem para nós, daquilo que Ele esquece da nossa história, não é mesmo? O Senhor, assim, é muito comum entre nós esquecermos daquilo que o Senhor tem feito através de nós, por nós, em nós, e abandona a fé. E não é um dos problemas da igreja primitiva ali, né? Eles começaram a se esfriar, deixaram-se levar por doutrinas outras, começaram a se deixar deixaram-se levar por outras questões ali e foram se esquecendo do Senhor. Pronto, abandonou. É a apostasia. Né? E hoje, como que isto é tão assim, tão real para nós, a igreja evangélica, que durante um tempo ela cresceu e que foi bênção, graças a Deus por isso, mas que agora ela está vivenciando, né, uma outra fase na sua história, que é o enfraquecimento, que é o esfriamento. Esfriando e vai abandonando. Quantas pessoas, né, que nós conhecemos que estavam firmes ali na caminhada, né, com o Senhor e que hoje, quem sabe aí domingo de manhã, se congregaram ali conosco, agora o São Milton apareceu muitas vezes em casa de pijama, de camisola, né, quem sabe assim, não é mesmo num clube, sabe? Se esqueceu da bênção da comunhão, da bênção da unidade, da bênção da fé, né, da bênção de estarmos juntos ali no Senhor. E é certo, querido, é muito certo, né, que se há uma paralisação no seu desenvolvimento espiritual, não vai dar fruto. Ou o fruto que vai dar não é aquele esperado. Então, é o Senhor que nos mantém de pé, com certeza, mas tem que haver em nós o interesse de continuarmos, né, a crescer, a busca permanente do Senhor, o interesse nas coisas do Senhor. Isso é a nossa parte, é a nossa condição. Então, o escritor aqui de Hebreus, ele fala, querido, Deus não vai se esquecer do seu trabalho, não vai se esquecer. Aquela pessoa, bênção que você foi no passado e que você ajudou tanto, você contribuiu tanto, permaneça firme, frutificando da mesma forma. Não há motivo para desânimos, não há motivo para tristeza, não há motivos para abdicarmos da nossa fé, do nosso esforço. Né? Sejamos, pois, firmes e continuemos a obra do Senhor, porque Ele não se esqueceu daquilo que nós fizemos no passado.
E Ele é um Deus bem presente nas nossas aflições, bem presente, né, na nossa vida. O Senhor é o mesmo. Mesmo Deus que te acompanhou lá no seu primeiro amor, o mesmo Deus continua da mesma forma, com o mesmo desejo de te abençoar. Então, não somente recebamos a palavra, mas cresçamos e vamos permanecer. A presença do Senhor, o trabalho do Senhor. Você está faltando ânimo? Pediu ao Senhor, Senhor, me dá ânimo aí. Eu estou tão desanimado com tantas coisas. Senhor, eu estou tão assim sem, tão desmotivado. Deus me motiva. Deus me aquece o meu amor por Ti, pela Tua obra. O interesse, Senhor, por Ti, crescer. Deus, faz lembrar do meu primeiro amor por Ti. Quero amadurecer. Eu quero crescer. Porque o meu objetivo é dar frutos. E frutos para o Senhor. Então, se há em nós um sentimento que não seja o de querer avançar, Senhor, ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Porque quando o Senhor me pedir conta, Senhor, eis aqui os talentos que o Senhor me deu. É aqui, Senhor, o resultado, Pai, os frutos, Pai, daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos com minha responsabilidade. Fé de graça na Tua presença. Amém? Senhor, então te abençoe. Vamos orar. Pai querido, eu agradeço o Senhor pela Tua palavra. Que bom, Senhor, é contarmos contigo em todo o tempo, sim. Eu peço pela nossa vida, Pai, para estarmos firmes diante do Senhor, dando fruto. Então, Senhor, nos faz amadurecer. Como aquela semente, Pai, que recebeu a chuva, que ela foi crescendo e depois frutificou, e foi a alegria do agricultor, do lavrador. Assim queremos ser, Senhor, nós também, na Tua presença. Pai, crescendo em todo o tempo e, sobretudo, frutificando para a glória do Teu nome. Sim, Senhor, fala conosco, continua falando conosco na Tua palavra. É como lhe pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Senhor te abençoe. Valeu. Continuar crescendo, sendo bênção no mundo. Tchau.